Pai, estou admirado. No tempo de Moisés, a lei era recheada de sacrifício. Era sacrifício para tudo, para expiar os pecados, para as festas, para a penitência no caso dos crimes. Até parece que Deus precisava de tanto sacrifício. Logo ele que tudo fez, o céu, a terra, o universo. O que ele ia fazer com a gordura dos animais? Como os cereais queimados poderiam agradá-lo? Para que espalhar o sangue dos bichos? Filho, no passado o homem era selvagem, não compreendia outra lei a não ser a lei material. Naquela época, a riqueza de um homem estava nas plantações e nos animais que ele possuía. Ficar privado de alguns dos seus bens era um grande sacrifício. Eu sei, papai, mas hoje não fazemos nada disso e vivemos muito bem. É verdade, o mundo mudou após a vinda do Cristo. Cristo mudou as leis de Moisés? Cristo não veio mudar leis, mas os seus ensinamentos foram tão marcantes que a compreensão humana mudou. Ainda bem que os homens dos tempos do Cristo compreenderam os ensinamentos. Não, meu filho, não foi bem assim. Os homens que moravam perto do Cristo também seguiam as leis de Moisés. Foram precisos muitos séculos até que os costumes do povo mudassem e até que as ciências evoluíssem para que começassem a compreender os ensinamentos do Cristo. Hoje, com todo o avanço que possuímos, ainda encontramos pessoas que falam em povo escolhido. Qual é o povo escolhido, papai? Filho, encontramos no Velho Testamento que o povo escolhido por Deus teria sido o povo hebreu. E os outros povos? O que aconteceria com eles? Todos os outros povos seriam escravizados ou destruídos. Gente, mas não existia pessoa boa nos outros povos? Todos eram maus? Filho, existem pessoas boas em todos os lugares. Deus é Pai e ama todos os seus filhos, e a cada um de nós Ele nos dá igual possibilidade. O povo hebreu não é especial, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isto é, não é por nascer judeu que o homem estará salvo, mas pela fidelidade à lei divina. Pai, um colega me falou que somente aquele que segue ao Cristo é que estará salvo. Mais uma vez, eu reafirmo, os homens bons podem ser contados entre os homens do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, não importa de onde o homem venha, e nem mesmo a religião que ele possua. O que importa é que ele siga o mandamento da lei divina. Papai, que mandamentos devemos seguir? Cristo resumiu todos os mandamentos na seguinte assertiva: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como vê, não tem complicação. Aquele que pratica a lei do amor está na lei, mesmo que pertença a outra religião ou a outro povo. E digo-lhe mais, não é necessário nenhum tribunal ou autoridade para ensinar ou garantir a manutenção da lei, pois o código divino está presente em nossa consciência. Quem erra sabe que errou, quem acerta sabe que acertou. Papai, a professora escreveu no quadro as seguintes palavras de Jesus: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. O que isso significa? Pelo meu ponto de vista, significa que todo sofrimento tem um fim. E não importa o tempo que leve, toda a lei será cumprida. O ladrão devolverá o que roubou. O assassino ajudará a salvar a vida daquele que ele prejudicou. Nenhum mal será esquecido e todo erro será reparado. Como pode ser assim? Morto o bandido, morto estará a possibilidade da reparação. Você estaria correto se a vida acabasse com a morte do corpo físico. Uma vez que a nossa alma é eterna, continuamos existindo e continuaremos pagando até quitarmos toda a nossa dívida. Pai, qual é a vida verdadeira? Esta no corpo físico ou a outra no mundo espiritual? A vida espiritual precede a vida física e continuará após deixarmos o planeta Terra. Quando a Terra deixar de existir,
nós continuaremos existindo e continuaremos também nos encontrando com aqueles que amamos e com aqueles que prejudicamos. Por isso não devemos praticar o mal, mas buscar o certo e o justo em cada ação de nossa vida. Pai, onde é que fica o reino de Deus? Como? Ainda tem dúvidas sobre esse assunto? O reino de Deus é o universo. Deus a tudo preside. Estejamos nós na pátria espiritual ou no corpo carnal. Tudo segue as leis de Deus. Mesmo crime? Pela minha compreensão, não existe crime, mas aprendizado. Sim, até o crime está previsto nas leis divinas para seres como nós, nesta nossa fase de evolução. Nas palavras do Cristo, ai do mundo por causa do escândalo, porque é mister que venha o escândalo, mas ai daquele homem porque venha o escândalo. Mateus capítulo 18, versículo 7. Pai, o que é necessário para compreender o sentido oculto de algumas palavras do Cristo? Filho, a evolução individual é indispensável. Podem evoluir as ciências, filosofia e religião, mas se o homem não evoluir, ele continuará a ser um negador ou um repetidor dos ensinamentos do Cristo. A nossa fé não pode ser cega, antes, porém, deve ser pautada no raciocínio lógico e na razão. Pai, qual é a diferença entre lógica e razão? Lógica é o encadeamento de ideias e a razão é a capacidade de chegar a uma conclusão. Que Deus abençoe a todos nós.